onde que eu estava com a cabeça para falar isso. Agora, a única coisa que eu não quero é decepcionar o meu pai e a minha mãe. Já que eu fiz essa promessa, eu vou atrás. Fala, minha gente, tudo bem? Boa noite, primeiramente. Queria apresentar para vocês o nosso quadro aqui do Canal Olímpico do Brasil, que é o Fala Aí. O Fala Aí é um quadro de entrevista que a gente sempre vai chamar aqui algum personagem do esporte olímpico. E hoje, para estrear esse quadro, é um cara que eu sou muito fã, um campeão olímpico que vai falar com a gente, que vai aparecer desse ladinho aqui. Tá do meu lado aqui, ó. William Arjona, já tá aí com todo o cenário, né? Com a luz de blogueiro também. O cara se preparou, assim como eu. Ó. Tentei fazer um cenário, mas o William tá muito bem. E aí, William, como é que você tá? Tudo certo? Tudo bem, João. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Sucesso para o canal, ainda mais quando a gente vai falar de Olimpíada, que é um sonho, é um campeonato super especial. Então espero que vocês tenham muito sucesso e que muitos atletas possam abrilhantar esse programa a cada dia. Obrigado pelo convite, João. Imagina, pô. Eu que te agradeço aqui por ter aceitado, né? Porque eu já te falei, a gente já trocou ideia, você já entrou e deu tudo certo. William, primeira coisa que eu queria saber, que a gente já vai entrar no Papo Olímpico, mas primeiro eu quero saber do pequeno mago, né? Do pequeno William. Como é que era que foi a sua infância? De onde veio o pequeno mago? Bom, eu nasci em São Paulo, venho de uma família de classe média. Eu comecei o esporte na minha escola, eu acho que isso é o mais bacana. Eu sempre gosto de falar sobre isso, porque eu tenho uma gratidão enorme pelos meus professores de educação física. Foram eles que plantaram a semente, que me viram lá desde pequenininho e falaram, poxa, esse garoto tem um diferencial, ele gosta de esporte, dá para apostar nele. Eu acho que um professor de educação física que tem essa visão e que trabalha, que incentiva, que planta a semente, eu só posso ser grato a minha vida inteira. E tudo começou ali, numa escola em São Paulo, chamada Escola Santo Inácio. Hoje ela é chamada de Santi, mudou o nome, mas é uma escola que participava de vários torneios interescolares, as famosas Olimpíadas Escolares que existiam na época, acho que ainda existem, Oliarc, Oliângulo, Olimagno, todas essas Olimpíadas eu participei, joguei. Então, meu início foi na minha escola. Então, como eu falei mais uma vez, super grato pelo meu professor de educação física, o professor Orlando. E aí eu comecei a me destacar nesses torneios, e aí sempre tem os olheiros dos clubes. E aí outro cara também que eu não posso deixar de falar, que é meu primeiro técnico do clube, o Silvio Forte, hoje assistente técnico do time principal do Pinheiros feminino. Outro cara que plantou outra semente em mim, falou, cara, você é diferente, você é muito habilidoso, você é disciplinado, você, enfim, elogios que naquela época talvez a gente não entendesse tanto, eu não entendesse tanto, mas hoje eu sei que eu cheguei onde eu cheguei por esses elogios, pelo comprometimento, pela vontade, pela dedicação. E esses dois, principalmente esses dois, e meu pai, lógico, meu grande herói, foram os caras que alimentaram tudo isso. Então esse foi o início do Mago, lá atrás, na escola, depois no Pinheiros, que foi meu primeiro clube, e aí de lá já parti. Quando eu saí do Pinheiros, eu já fui para Suzano como integrante da equipe principal da equipe de Suzano. Então ali a brincadeira já começou a ficar um pouco mais séria. Mas esse início é muito, muito gostoso de lembrar, porque vem de amor, amor ao negócio, amor ao esporte, não tem nada além disso. Como eu falei, eu tenho uma história um pouco diferente da grande maioria, porque não foi uma necessidade. Eu não entrei no esporte por necessidade. Como eu falei, eu vim de uma família de classe média, então não era aquele prato de comida, eu preciso jogar para dar uma vida melhor para minha família, não. Era amor, eu gostava, eu podia ter feito outra coisa, mas eu sempre fui apaixonado pelo esporte. Então, foi um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver, mas a dedicação foi muito maior. Até acho que por esse motivo, por eu não precisar naquele momento, eu me dediquei o máximo porque eu queria viver daquilo. Então, eu já sabia isso desde pequeno. Eu não, mas o feedback que eu tenho
desses treinadores, da minha família, hoje eles falam, você já sabia, a gente já sabia que você se tornaria um atleta profissional, de qualquer esporte que fosse, porque eu sempre gostei de fazer tudo, joguei futebol, joguei basquete, handebol, na minha escola era muito legal, porque a gente tinha acesso a todos os esportes, e agora a gente está vendo o JEBs voltar, né? Eu vi esses dias, e eu participei de 2 JEBs, isso é muito importante. Legal. Então, eu poderia... Minha irmã brinca, fala assim, o que tinha bola, você jogava e jogava muito bem. Então, qualquer esporte, até sinuca, qualquer coisa que tinha bola, você levava jeito. Então, a gente sabia que alguma coisa ia virar. E você era bom nesses todos, porque o vôlei? Tipo, o que te fez ir para o vôlei? Legal. O sonho do meu pai era que eu fosse jogador de tênis. Então, eu comecei... A minha iniciação... a minha iniciação como atleta federado, né, que a gente chamava, foi no tênis. Eu comecei jogando tênis e jogava bem, eu levava jeito. Eu lembro de alguns jogadores mais velhos jogavam contra e meu pai estava sempre junto e falava, nossa, não deixe teu filho parar de jogar não, que ele leva jeito pro negócio. E meu pai, o sorriso abria, né, de orelha a orelha, falou, não, vamos lá. E ele jogava, eu jogava contra meu pai, ele adorava. Mas aí eu comecei a treinar tênis e aí na quadra do lado, um pouquinho mais longe, eu escutava um barulho e eu falava, o que está acontecendo ali, né? E o tênis é aquele esporte mais individual e um pouco mais monótono, né? Eu e o professor, ou eu e o jogador ali batendo bola, silêncio. E aí eu saía do treino do tênis e ia naquele ginásio ver o que estava acontecendo. E quando eu entrava no ginásio, aquela barulheira, coletivo, um monte de gente jogando e se ajudando. Eu falei, pô, o tênis você não pode falar muito, né? Que você não grita tanto assim. O exatamente. vôlei já é o contrário. Uma bagunça, era uma bagunça. E falei, opa, eu gosto disso, hein? E aí comecei a jogar, eu já jogava na escola, já me dava bem na escola, mas não treinava federado, né, que a gente chamava. E aí entrei nesse bem bolado ali que eles faziam. E aí eu falei pro meu pai, ó, cara, eu acho que meu negócio é coletivo, pessoas. Eu gosto de estar junto, gosto de ajudar, gosto do barulho, gosto desse ambiente de mais gente, sabe? E aí, talvez pela tristeza momentânea do meu pai, eu acabei migrando para o vôlei, e aí levei o negócio a sério. E aí o tênis acabou virando hobby. Era uma brincadeira. Até hoje eu jogo, adoro. É um esporte super agradável. Eu brinco que não precisa de muito esforço para conseguir gente, porque é só mais um, né? É mais fácil de você conseguir parceiro para jogar do que jogar um futebol. Tem que arrumar 11 caras, 20 caras, ou vôlei também. Então, sempre que eu posso, eu brinco um pouquinho. É uma paixão, mas ainda bem, hoje ainda bem que eu parti para o vôlei. E você estava falando então sobre quando você era criança, mais novo e tal. Quem foram as suas referências? Quem foi tipo um ídolo, assim, tanto no vôlei quanto fora, assim, William? Fora a Tamolesa, né? Aqui a gente consegue ver tá aqui aí um atrás, pouquinho. né? Com certeza, Ayrton Senna, um grande ídolo no esporte, Que um cara massa. que eu acordava cedo para assistir as corridas, meu pai adorava também, fazia questão que eu acordasse para vê-lo correr. A mensagem que ele passava desde pequeno eu conseguia entender muito bem, assim, a dedicação, a vontade de vencer. A gente via em cada corrida, né? Ele não importava o tempo, se estava chovendo, se ele largava em último. O negócio dele era ganhar. Então essa mensagem ficou muito forte, assim, para mim. Depois que eu comecei a me aprofundar e conhecer um pouco mais a história dele, uma coisa que para mim é totalmente de ídolo é o fato dele ajudar as pessoas sem holofote. Um cara que nunca precisou mostrar o que ele fazia de coração, de amor, não precisava chamar televisão, câmera, não queria nada disso, o que ele queria era simplesmente ajudar, era da natureza dele. Isso, para mim, é a maior prova de idolatria que a gente pode ter, um cara que faz isso. E meu pai, né, também. Era, com certeza, os dois fora do vôlei, os maiores ídolos que eu tive. Meu pai também um cara super honesto, um batalhador, um imigrante. Meu pai veio do Panamá, então passou por várias dificuldades, construiu uma família em Minas Gerais. Uma história muito bonita também. Então, isso motiva, isso é motivo de muito orgulho para mim. Então, são dois caras fundamentais na minha trajetória, ali no início da minha carreira. E no vôlei? E no vôlei tive vários e eu tive oportunidade de jogar com vários. Isso que é muito legal.
Acho que isso é muito bacana, é muito enriquecedor assim, na vida do atleta. Então, eu me inspirei, a minha maior inspiração, na verdade, foi a geração de 92, com certeza. Ali eu já entendia do vôlei, já praticava, e aqueles caras, quando subiram no pódio, eu me lembro assistindo o jogo e falando, pô, os caras são heróis olímpicos, será que um dia eu vou chegar lá? Eu quero estar lá um dia. Um objetivo, um sonho de infância, que era disputar uma Olimpíada, e aí vendo os caras em cima do pódio olímpico falando, poxa, eu acho que é aí que eu quero chegar. E aí joguei com praticamente todos eles. Foi assim, o espelho para o despertar do sonho olímpico, o despertar do atleta profissional. Um pouquinho antes dele, o William, o próprio levantador, o William, foi o primeiro cara que eu vi jogar, assim, parei e olhei, porque meu pai era torcedor da Pirelli na época e me levava lá em Santo André para assistir os jogos. Então eu jogo com a camisa 7 por causa do William, ele jogava com a 7 na época. E quando eu comecei a jogar, eu falei, pô, eu tenho o mesmo nome do cara, um craque, capitão da seleção brasileira, prata na Olimpíada de 84. Então, eu vou carregar esse número e esse nome o mais longe que eu puder. Essa foi a minha primeira ideia por usar a camisa número 7. Falei, eu preciso perpetuar, eu preciso levar esse nome, já que eu tenho o mesmo nome que ele, vamos ver até onde eu consigo levar esse número e esse nome. Então, foi o primeiro cara que eu olhei, assim, bem criança, 6, 7 anos, mais ou menos, que meu pai falava, olha esse cara, ele tem o mesmo nome que você, um baita levantador. E eu parei e olhei para ele, sem entender muito do jogo, mas olhando para o cara. E depois a geração de 92 foi a super inspiração. E aí joguei com o Maurício, Tandy, Giovanni, Janelson, Pampa, joguei com todos eles. E aí que eu falo que esse é o verdadeiro legado. Você tá do lado do seu herói olímpico e o cara te ensinando e querendo te ajudar. Eu acho que esse hoje é o meu objetivo, é o que eu tento fazer nas equipes que eu jogo, nos lugares onde eu vou e eu posso falar. Eu acho que esse é o legado olímpico, é o bonito do esporte, o glamour do esporte é esse. E William, já que você estava falando sobre o William Capita, assim, não sei se você sabe, mas eu sou um grande entusiasta do arquivo confidencial que o Faustão faz. Não é bem isso que eu vou fazer aqui agora, mas William Capita é comentarista do canal Vôlei Brasil e, né, é nosso parceiro aqui, então eu tomei a liberdade de pedir para ele te mandar um vídeo. Tem um recado aqui de William Capita para William Elmago Arjona, que a Marcela vai soltar aqui para a gente, ó. Nossa Senhora. E aí, Xará, tudo bem? Eu não podia perder essa oportunidade de te agradecer por saber que lá atrás eu fui um pouquinho da sua inspiração. E muito mais agradecido ainda em saber que você usa a camisa 7 por minha causa. Muito obrigado, Mago. Fica com Deus e ó, eu torcendo muito porque eu quero ver você lá em Tóquio. Um grande beijo do Bigode, como você me chama. Tchau. Um grande beijo do Bigode, William. Grande Bigode, tá vendo? Você viu que a história é perfeita, né? É isso aí, que legal. Deu match, parece que não é. Isso aí, mas é verdade, é verdadeiro, cara. E o William é um baita, cara. Eu tive a oportunidade de conversar com ele algumas vezes, até dentro de quadra, com fone, a gente trocar uma figurinha ali. A filha dele, uma super querida, a Tênia, a gente se fala também por redes sociais. Ela que fez essa primeira ponte para um dia a gente se falar e eu mostrar também a minha gratidão a ele, contar a minha história da camisa. Muito legal. Obrigado, Bigode. Você é precursor, ele é o precursor, ele é o cara que... se eu vivo do vôlei hoje é por causa do William, por causa dessa geração. Então, super grato a essa turma de 84 aí que abrilhantou o esporte, que fez o esporte dar o boom, o profissionalismo. Foram eles. Boa, então um grande abraço aí pro William Capita, obrigado por ter mandado esse vídeo. Na hora ele topou, falou, pô, o William é parceiro, um cara que eu gosto demais, eu gosto de ver jogar. E ele introduziu um assunto que a gente vai falar agora, que é seleção brasileira. Tem uma coisa que eu, como jornalista, pessoalmente, sempre quero saber, William, como foi a primeira vez que você foi chamado para vestir a camiseta da seleção? Você lembra o dia? Você lembra como foi? Você lembra um pouco o que você sentiu na hora, assim? Eu participei de todas as seleções de base do Brasil, né?
Então, eu joguei Sul-Americano Infanto, Mundial Infanto, Sul-Americano Juvenil, Mundial Juvenil. Eu me lembro, garoto, 16 anos, foi a primeira convocação para a seleção brasileira. A gente foi jogar um Sul-Americano no Paraguai e era um ano a mais do nosso, né? Eu sou da geração 79 e era uma geração 78, mas o Percy, na época, que era o treinador da seleção, ele resolveu levar a geração 79, porque a gente tinha Mundial no ano seguinte, e só 2 jogadores da idade de 78, que foi o Soder, o Rafael Soder, que era o levantador titular, eu era o levantador reserva, e o Renato Felizardo. Também foi um grande jogador, aí, hoje aposentado, mas foi um baita jogador, e estava com a gente nesse campeonato. A emoção é muito grande vestir a camisa da seleção brasileira, de você ser chamado para fazer parte de um grupo de 12, 14 jogadores, os melhores do país, principalmente nessa idade. Eu acho que naquele momento era muito mais orgulho para mim saber da minha família, sabe? De você ver a tua mãe, ver teu pai, falando, pô, eu apostei nele para que ele virasse um atleta e hoje ele está vestindo a camisa da seleção brasileira, então essa aposta foi bem feita, que orgulho do meu filho. Eu acho que naquele momento foi muito mais importante para mim isso do que simplesmente falar, não, eu sou o jogador de seleção brasileira. Era o orgulho mesmo que eu estava carregando da minha família, da minha trajetória, das apostas, porque não foram fáceis. Meu pai, ele era um cara muito rígido e, por mais que ele me apoiasse no esporte, ele queria que eu estudasse. Ele falou, eu já contei essa história algumas vezes, é bem legal. Isso eu acho super inspirador, assim, para onde eu vou eu falo, porque com 12 para 13 anos, o meu pai falou assim para mim, você quer jogar voleibol? Eu falei, eu quero jogar. Só que é muito difícil viver do esporte, ele falou. Lá no meu país, o esporte que ele praticava era o beisebol, era o boxe, que eram os esportes do Panamá. E ele falou, isso vai se afunilar e você vai sofrer dentro do esporte. Não, mas eu quero jogar. Aí ele falou, então você vai prometer para mim uma coisa. Você vai prometer para mim que você vai ser o melhor. Se você prometer para mim que você vai ser o melhor, eu vou apoiar você, eu deixo você jogar. E com 13 anos eu falei para meu pai, eu prometo para você que eu vou ser o melhor. E aí eu parei e falei, bom, tudo bem. Aí eu lembro que eu saí do quarto dele, isso foi uma reunião familiar, eu, ele e minha mãe no quarto. E aí eu saí de lá e falei, cara, eu fiz uma promessa com 13 anos de idade que eu vou ser o melhor. Assim, onde que eu estava com a cabeça para falar isso? Agora, a única coisa que eu não quero é decepcionar o meu pai e a minha mãe. Já que eu fiz essa promessa, eu vou atrás. Então foi muito difícil no início, porque eu sempre tive que provar o tempo todo que eu teria condições e que a aposta que eles fizeram em mim, né, voltando ao nosso questionamento, foi correta. Então, quando eu vesti a camisa da seleção brasileira pela primeira vez, eu acho que eles pensaram, opa, ele tem um caminho a seguir aí, ele está se dedicando para ser o melhor, a gente não sabe se ele vai ser, mas ele está se dedicando para isso, eu acho que era isso que eles queriam ouvir. Então, foi muito especial para mim, eu me lembro nessa época. E aí, logo depois, eu vou embolar um pouquinho, mas eu perdi meu pai num acidente aéreo da TAM em 96. Foi meu primeiro ano como profissional. Então, meu pai não me viu jogar como profissional. Então, foi uma coisa bem complicada para mim. Pensei em parar de jogar, porque eu tinha que ajudar minha família. E aí, todo o suporte familiar, aquele alicerce que para mim é fundamental. Minha mãe, não, pode jogar, é o seu sonho, seu pai te apoiou e a gente está aqui para isso. E aí eu estava saindo de uma seleção infanto, ainda não sabia o que ia ser, enfim, foi uma fase muito difícil para mim, uma experiência muito dura, porque eu tinha certeza que era hora de parar, que eu tinha que estudar, trabalhar para ajudar em casa. Eu sou o único homem da minha família, tenho 2 irmãs, então foi um momento bem difícil, assim. Aí eu tive um apoio muito grande do Percy, do técnico da seleção na época, me ajudou muito nesse sentido. Falou, não, você tem futuro, cara, você está indo muito bem. E aí você percebe que é isso que você tem que fazer. As pessoas acreditam em você, só bastava eu acreditar em mim e o negócio seguir em frente. Então foi a experiência da pergunta que você me fez de vestir a camisa da seleção brasileira foi uma coisa muito complexa nesse momento, muito, muito dura, mas foi extremamente gratificante. E aí é paixão, quando você veste a camisa amarela pela primeira vez.
E você estava falando sobre o seu pai, William. É muito legal ver o quanto você citou ele hoje, né? Deve fazer, sei lá, uns 20 minutos que a gente está falando aqui e a importância que ele teve na sua vida. Hoje, mais cedo, eu estava com um amigo, quando eu falei que eu iria falar com você hoje e tal, e a gente passou a fazer uma pesquisa sobre você e a ver uns vídeos. E, cara, e um deles, você falou uma coisa que, assim, dá um nó na garganta de lembrar, porque eu passei por uma coisa muito parecida, e aí é uma experiência pessoal minha, né? Mas em um desses vídeos você falou assim, era você no pódio, a imagem, né? Você lá no Rio, e nesse vídeo você tava falando, às vezes faltam abraços. E, cara, quando eu vi aquilo lá, tipo, dá um nó, porque eu passando por uma coisa parecida, e hoje tá podendo falar com você aqui no canal Olímpico, para mim, lógico que não dá para comparar, mas é basicamente a seleção que você falou, entendeu? Engloba muita coisa. E aí você começou a pensar do seu pai, eu lembrei da minha história e eu vi a importância disso que você falou. E te ver no pódio, por mais de tudo que você tenha passado, dá força para muita gente que passou por coisa muito parecida. Então, independentemente desse papo que a gente está tendo, sabe, como ser humano mesmo, eu queria te falar muito obrigado por ser uma referência nisso, porque eu passei por uma coisa muito parecida e você foi um espelho muito grande. Você exatamente foi, acho que 20 anos após, né? Exatamente 20 anos após o acidente do seu pai, que tinha o seu mesmo nome, o nome que estava lá no acidente foi o mesmo nome que estava no pódio do Rio. Pô, obrigado e parabéns por isso. E pode ter certeza que eu acho que assim como a gente tem isso, tem muita gente que também tem essas pessoas que parece que guiam um pouco nossos caminhos, né? Eu agradeço suas palavras, cara. Eu acho que é assim, lógico que no momento difícil de a gente digerir o que acontece no primeiro momento, mas a única certeza que a gente tem é que a gente tem que tocar para frente. Naquele momento eu lembro que era isso que eu pensava, não tem como interromper tudo aqui, já foi interrompido uma parte. E aí só eu precisava seguir. Força, você vai tirando de onde tem, família, amigos. E a imagem do pódio é exatamente essa. Ali resumi um pouco dessa história toda, da promessa feita. Porque ali em cima do pódio, com a medalha de ouro olímpica no peito, eu falei, pai, ó, acho que agora a promessa está cumprida. Independente de tudo que eu já tinha ganho, todas as conquistas, todos os títulos individuais, coletivos, naquele momento foi a primeira vez na minha vida que eu parei e falei, agora eu acho que eu já posso parar, porque a minha promessa está feita. Enquanto eu não cumprisse essa promessa, eu acho que eu ia jogar até os 70 anos, porque eu Nossa, tô precisava cumprir. arrepiado, velho. Então essa foi a maior sensação do pódio, né? E ali tem uma hora que eu pego a medalha, olho para cima e exatamente essa foi a mensagem. E a questão do abraço é exatamente isso, porque em nenhum momento dessa trajetória, desses 20 anos, eu titubeei, eu sempre tive a certeza que ele estava do meu lado. Eu tenho certeza que eu só cheguei onde eu cheguei e eu falo que eu virei uma marionete. Talvez essa seja a minha vantagem, dentre outros que não sofreram o que eu sofri. Todos os meus passos foram guiados como marionete, eu tenho certeza disso. Você vai para esse clube, agora você vai para esse país, agora você está preparado para ir aqui. E eu tenho certeza, sempre teve. Só que naquele momento faltou o abraço. Eu sei que ele estava do lado, estava em cima, mas eu senti falta do abraço. Ali era a hora de desaguar de verdade, de falar, olha, pô, você carregou de verdade, você me apoiou, não foi em vão e hoje está aqui. A promessa está cumprida, hoje eu sou o melhor do mundo, atleta olímpico, campeão do mundo, a minha promessa está cumprida e eu queria abraçar. Ali, com certeza, a palavra era o abraço. Eu achei muito legal, achei muito de verdade, até por isso eu quis tocar nesse assunto, porque hoje cedo eu segurei as lágrimas mesmo. Foi uma coisa que me deu um nó e que eu me vi muito ali. Eu me vi muito ali. E acho que o papel do atleta passa muito por isso, né? Passa pelos sonhos que as pessoas têm e que vocês conseguem chegar. E, pô, como eu já te falei, obrigado por isso. Continuando falando sobre seleção brasileira agora, William, e focado aí nesse ouro, né?
eu sei que é difícil, você já falou 1000 vezes sobre isso, mas é uma pergunta que eu preciso fazer. Como é ganhar uma medalha de ouro e em casa, e a forma como essa campanha foi, né? Vocês não começaram tão bem, e aí o time foi se achando durante ali. Vocês simplesmente foram ouro olímpico no Rio. Conta um pouquinho sobre o que você sentiu na hora. Eu não sei. Até hoje Sei eu não lá. consigo, eu não consigo explicar. As pessoas, qual o sentimento, o que você sentiu na hora. Eu não consigo explicar até hoje, eu não sei. Foi um turbilhão, era muita emoção. Na hora do hino, você vê que eu dou risada, eu choro, eu abraço o Serginho. Eu lembro do meu pai, eu lembro, minha família estava na minha frente, meus filhos, minha esposa. Então, assim, é uma mistura de sentimentos que é impossível de falar o que é, não sei. Eu sei que era feliz, muita alegria e, ao mesmo tempo, choro de alguma tristeza, felicidade por ter chegado onde eu cheguei, por ter passado aquela história toda passando na cabeça. São muitas coisas, muitas coisas. Então, não tem como resumir e te falar assim, foi isso, não dá para falar. Agora, a trajetória foi, eu sempre falo que até entre nós, assim, eu falo, foi uma história de livro, cara, totalmente uma história de livro. A maneira como foi, como você falou muito bem, Rio de Janeiro. Você imagina quando que a gente vai ter uma outra Olimpíada no nosso país? Assim, por tudo que a gente passa, a gente sabe dos problemas que o nosso país atravessa. É quase, não vou falar que é impossível, mas é inimaginável hoje a gente pensar uma outra Olimpíada no Brasil. Então, totalmente abençoado, né, de poder jogar uma Olimpíada no nosso país, ser campeão no nosso país, num Maracanãzinho lotado. Nossa, assim, eu arrepio, porque eu lembro desde as quartas de final, que para mim foi o jogo mais bacana contra a Argentina, que a torcida estava assim, surreal. Você tem uma história, e a gente né, também? tem uma história. A gente classificou em quarto, a Argentina classificou em primeiro. Então, naquele momento que você vê, eu falo que é tão história de livro que até a pressão inverteu. Na verdade, a pressão que era para ser nossa, por jogar em casa e contra a Argentina, que era um freguês nosso, assim, de vários anos, estava ao contrário, a pressão era deles, classificou em primeiro. A gente tinha que, lógico, a pressão natural de jogar em casa, mas eles eram o melhor time naquele momento, por ter classificado melhor. Então, assim, a história é muito bacana, né? O primeiro jogo contra o México, já perdemos o primeiro set. Foi tudo se encaixando mesmo. Assim, as coisas foram se colocando no lugar, como tinha que ser. Perdemos na hora que tinha que perder. Sofremos muito, acho que o time sofreu muito. Uma das diferenças que a gente era muito cobrado do estilo de jogo, porque a gente teve uma geração anterior que a nossa muito virtuosa. A geração anterior com Ricardo, Giba, Dante, André Nascimento, Malber, era uma geração muito virtuosa, era bonito de ver jogar. Para mim, a seleção mais bonita que eu vi jogar, sem dúvida. E a gente era cobrado para jogar parecido, porque você era ali, né? A escala natural, todo mundo queria que a gente jogasse daquela forma. E não era característica da nossa geração. E a gente provou isso na Olimpíada, porque a gente chegou em 3 finais de Liga Mundial, fomos vice-campeão, batemos na trave nas 3. Então a gente estava sendo muito cobrado com relação a isso. O time chega, mas não ganha. E a gente sabia que a gente tinha condições, o trabalho estava sendo feito. Então, para mim, essa geração foi marcada com uma palavra-chave que é resiliência. Essa é a palavra dessa geração. A gente nunca se deixou se abater por isso, a gente sabia que o caminho estava sendo traçado, que fazia parte do processo tudo que a gente estava vivendo e que alguma coisa lá na frente ia dar certo. A gente não sabia, talvez, que fosse na Olimpíada. Deu. Mas a gente tinha certeza, a gente nunca perdeu o foco em relação a isso. E essa resiliência vinha no dia a dia. A gente treinou muito, muito. Porque a gente sabia da nossa limitação. O time sabia da limitação. A gente sabia que a gente não era virtuoso daquele jeito. E a única forma de a gente ganhar era treinar. Então a gente treinou muito, muito. O time treinou muito, batalhou muito e nunca se abateu. Então as derrotas que a gente teve na Olimpíada serviram de aprendizado. A gente teve reuniões super importantes. Tem a história do Serginho. Então, assim, foi muito legal. Por isso que eu falo que é uma história de um livro mesmo, desde o início, assim, a trajetória da geração, e termina com um final feliz.
um conto de fadas, né? Então foi Daria um muito filme, né? Daria um filme, um certeza. William, filme. eu tava falando à tarde, até quando eu tava vendo seus vídeos e tal, eu queria pensar em qual jogo que eu lembro que eu tava vendo, e aí não vinha qual era. Aí eu achei, Brasil e França. A gente começa tomando um 7. Aí no Com a corda no segundo set, pescoço. é isso. Assim, a gente via Perdeu, pelo tava fora. semblante que vocês estavam achando ali. O sonho estava quase acabando, ou não? Ou foi só uma impressão? Não, era isso aí, foi o jogo. A França era o melhor time do momento. Naquele ano, 2016, a França era o melhor time. Então, quando a gente perdeu os 2 jogos e encontrou a França ali no final da fase, passou a ser uma oitava de final. Na Olimpíada não tem oitava de final. É? Mas ali passou a ser uma oitava de final, porque quem perdesse ali estava fora. Ali era mata-mata. E foi muito interessante, porque no dia anterior, depois que a gente perdeu o jogo para a Itália, eu tenho uma história, a turma me sacaneia ainda, mas eu não fui jantar, eu não fui almoçar no dia seguinte, porque eu estava com vergonha, porque eu falei, cara, eu demorei tanto tempo para chegar até aqui, eu não posso ir embora amanhã, cara. Vocês vão me desculpar, então eu não quero ver ninguém, Tá eu não brincando. vou comer. Eu não saí do E quarto, banco não saí do social, falou, quarto. não quero mais. Não quero. Eu falei, não vou embora, eu não posso ir embora amanhã, eu demorei muito para chegar aqui, e eu não vou encontrar ninguém lá no refeitório, não quero jantar, eu vou comer castanha, que a gente tinha umas castanhas lá, pedia para os caras trazerem. E aí os caras, você é louco, velho, você tem que se alimentar, você tem que comer. Eu falei, eu não quero, eu quero curtir isso aqui, vou ficar no quarto, vou ficar no prédio, eu não vou embora amanhã, eu não vou embora amanhã. E era o jogo da França, e a França era cotada para ser a campeã olímpica na bolsa de apostas como era o melhor time, era a gente, França, ali ia brigar. Então o jogo passou a ter uma importância e um nervosismo muito grande ali. O jogo da França foi corda no pescoço para os 2 lados E aí e foi a um a gente teve zero que para se matar. eles. Eu lembro que você entrou e aí você começou a chamar o Lipe. E cravando, aí o time começou a ter outro ânimo e no final do segundo set, o semblante já era completamente outro. Parecia que vocês estavam com a confiança já que precisava, assim, e foi numa dessas. Aliás, nisso que eu já queria saber, qual você acha que foi o papel que você teve dentro desse time? Legal, essa pergunta é muito legal porque eu vou contar uma história rapidinha para vocês. Antes da Olimpíada, a gente teve uma reunião, eu, Bernardo e o nosso psicólogo, o Gilberto. E nessa reunião era para você falar o que você esperava do outro cara a cara. Eu e o Bernardo. Eu e o Bernardinho na sala, o psicólogo lá falou, ó, William, o que você espera do Bernardo? Bernardo, o que você espera do William na Olimpíada? E aí eu falei, pô, Bernardo, eu espero que você confie em mim, eu sei o meu papel na equipe, eu sei que eu sou levantador reserva, mas eu quero que nos momentos de dificuldade, quando você tiver problema, alguma coisa, você confie em mim que o meu papel é esse. Eu vou entrar para apagar o incêndio, eu quero entrar só quando estiver ruim, eu não quero entrar na boa. Eu quero entrar quando estiver dando tudo errado, que você confie que eu tenho condições de entrar e mudar um jogo, mudar um resultado, enfim, é isso que eu espero de você, essa confiança. E aí ele falou, cara, isso eu não tenho dúvida disso, você pode ficar tranquilo que confiança eu tenho de sobra e você vai entrar exatamente nesse momento. Você pode ficar tranquilo que você vai entrar nesse momento. Foi isso que aconteceu, né? Ela virou bombeiro do time. Era o meu papel. E quando você trabalha em equipe, você tem que entender o seu papel. Não adianta eu querer brigar com o Bruno e falar, não, eu quero ser o titular, eu que vou jogar. Não, o time foi montado daquela maneira. E não importa quem ia jogar, todo mundo tem o seu papel. E você tem que fazer bem o seu papel para ajudar o time na necessidade que ele precisa. Não, tudo bem. Todo mundo tem o seu. Mas o seu foi um pouco ingrato, né? Alguma coisa tem que falar. Ele só entrava quando estava na roubada e tinha Mas a é isso aí. responsabilidade de fazer o time virar e deu certo. Né? Mas essa é a função. E o Bernardo falou uma coisa para mim muito bacana, que na hora eu fiquei meio assim, mas assim, eu achei muito, muito legal da parte dele, muito interessante, e uma visão de um cara que não é à toa é o Bernardinho. Assim, como gestor, como líder, ele falou para mim, além da sua parte técnica, que eu confio muito e eu sei o que você pode render para o time, você foi o cara que eu conheci que entrou num grupo mais rápido e mais fácil. Dificilmente eu vi alguém ganhar como é que fala? Ganhar assim
a responsabilidade ou ganhar o grupo de uma maneira tão rápida e tão fácil, tão natural, assim. Porque entra um jogador, o grupo que já é meio montado fica um pouco receoso, é difícil você entrar, você vai aceitando o cara um pouco. Ele falou, você entrou, assim, muito tranquilo, do teu jeito, você tem um jeito muito bacana de cobrar, você tem uma cobrança, você é um líder, mas ao mesmo tempo você faz uma brincadeira, esse teu jeito mais brincalhão, você faz uma brincadeira numa pressão enorme, e os caras entendem isso muito fácil. Então eu vou precisar você também dessa forma. Vai ter momentos na Olimpíada que eu vou chegar e vou falar assim, William, você vai e fala com tal jogador, porque a maneira como eu falo, alguns não entendem, ou não aceitam a maneira como eu falo. Às vezes eu estou meio agressivo, explosivo, e os caras não vão entender a mensagem. E você consegue fazer isso melhor do que eu. Em vários momentos, ou em alguns jogadores, é você que vai passar a instrução. Vou falar para você e você chega lá e me ajuda nisso. Você topa? Eu falei, nossa, velho, que responsa, hein, Merai? E agora sim você botou a responsa. Mas eu falei, beleza, cara, eu topo, vamos junto. E aí, se você pegar alguns lances da Olimpíada, eu pego o Lucarelli de lado, eu falo com ele nem chega e fala. Então ele falou, você consegue cobrar e faz uma piada e o cara acha que essa cobrança, o cara tá brincando, mas ele entendeu que você cobrou dele. Então eu preciso disso. Então foi muito legal. Então essa é mais uma função, dentro da pergunta que você falou, que era a minha função dentro da equipe. E eu achei demais, assim, foi uma responsabilidade a mais, mas eu sabia que a visão do Bernardo foi excelente e eu sabia que eu tinha condições de ajudar dessa maneira também. A gente falou do Rio e agora não dá para deixar de falar, né? Em Tóquio. A gente ainda está nessa dúvida do que vai rolar, mas vamos pensar então no próximo ciclo olímpico como um todo. Você está com 41 anos. Parece chocante para quem não conhece, né? Para quem não está muito próximo, mas sim. O William Arjona tem 41 anos, atuando em alto nível aqui na Superliga. E nesse próximo ciclo, qual a sua expectativa? Para a Olimpíada, se a Olimpíada de Tóquio acontecer, eu sempre falo o seguinte, Olimpíada é um campeonato único. Para você estar lá, ou vamos colocar, para eu estar lá, eu preciso estar 100% fisicamente e 100% mentalmente. Eu preciso me entregar ao campeonato, à seleção brasileira, ao país. Eu tenho que me entregar. Eu não posso ir lá porque eu sou o William Arjona, eu sou o Mago, eu sou campeão olímpico, eu já participei. Eu não acho justo, nem com os meus companheiros de quadra, nem com o meu país. O campeonato é muito difícil, é muito complicado, é uma pressão enorme jogar uma Olimpíada. Então você tem que estar 100% fisicamente, 100% mentalmente para encarar um campeonato como a Olimpíada. Não é brincadeira. Não dá para ir lá passear, não dá para ir lá fazer auê numa Olimpíada. Não tem a menor condição. Eu não consigo. Então eu estou me preparando. Eu acho que foi um ano atípico por causa da pandemia. Então o tempo parado, eu confesso que eu sofri um pouco mais para voltar, porque o corpo nunca ficou tanto tempo sem fazer nada. Então as lesões do atleta que são principalmente do nosso esporte, que são lesões crônicas de tempo, de desgaste. Quando você perde a tua massa muscular, essas dores vêm à tona, porque o que segura essas dores exatamente é o nosso físico, nosso tônus muscular, como a gente gosta de falar. E 5 meses parado, eu perdi muito disso. Então eu sofri, a volta foi muito dura para mim. Hoje eu estou numa condição muito boa. Confesso que eu estou próximo do meu 100%. Então, se eu conseguir chegar até a Olimpíada dessa maneira, eu vou brigar pela vaga. Não acho que eu tenho vaga garantida, não acho que ninguém deva ter vaga garantida, até porque a disputa é sadia e eu acho que seleção brasileira, independente se for Olimpíada, a VNL ou Sul-Americano, eu acho que quem tem que participar são os jogadores que estão melhor no momento, como eu falei, não dá para brincar, então não existe nome aí para mim, no meu modo de entender, não tem nome, você tem que estar bem, vai, aí beleza, não tem problema. Então eu estou me preparando para isso, para agora, ciclo olímpico, pensar mais 4 anos, não dá mais para mim, com certeza não dá, eu acho que 4 anos de seleção brasileira é muito duro, principalmente hoje.
não é nem o 41 anos, mas eu tenho 2 filhos e eu não consigo ficar longe deles por muito tempo. É uma coisa que para mim já é muito clara isso. O Mundial em 2018 que eu joguei, eu sofri demais, a gente ficou 35, 40 dias praticamente longe de casa, foi um sofrimento enorme para mim, enorme. Então, assim, para uma Olimpíada, agora eu acho que ainda vale esse esforço. Meus filhos já entendem um pouco mais, então eles conseguem visualizar isso de uma maneira orgulhosa, meu pai, seleção, Olimpíada, mas um ciclo olímpico impossível. Ou é agora ou não é mais. Posso falar então que o Mago tá on. A gente pode... Hoje tá on. Hoje tá on. Isso aí que eu queria ouvir. Quer dizer, então, Mago tá on para esses próximos Jogos Olímpicos. Não querendo te aposentar, pelo amor de Deus, longe de mim. Mas já tá com 41 anos, já tá chegando próximo ali. Você pensa já no que você vai fazer? Você já tá se planejando para quando isso vai chegar e tal? Olha, esse lance da aposentadoria já me tirou muitas noites de sono, viu, João? Não é fácil, não, cara. Quando a gente fala que o atleta morre 2 vezes, eu tô começando a entender isso mais na prática agora. Quando vai chegando próximo mesmo, e tá próximo, eu acho que eu tô próximo da aposentadoria, eu acho que eu jogo 1, 2 anos aí no máximo. Pensar, então, como eu falei, já me tirou o sono muitas vezes. Já tentei conversar com alguns ex-atletas para ver se aliviava um pouco essa minha angústia do futuro. Já conversei com o Nauber um pouco, tive a oportunidade de conversar com o Belletti também, num curso que a gente fez junto, um curso de gestão, bem legal. E aí eu perguntei exatamente isso, falei, pô, Belletti, e aí, cara, você sabia o que você ia fazer? Como é que foi? Porque assim, eu tô angustiado, cara. Eu tô perdendo noites e noites de sono, porque ideias eu tenho várias. Eu confesso, João, que eu tenho um monte de ideia legal. William Mago aqui abrindo o coração no canal Olímpico. Eu tenho muitas ideias. Mas você pensa em ser técnico? Tipo, qual é... Pode ser também. Então, como eu falei, ideias eu tenho várias. Tenho ideia. Já pensei em sair totalmente do vôlei, fazer uma outra coisa, abrir um negócio, falar, pô, vamos ver se eu sou bom também, não sei, uma franquia de alguma coisa, só para saber se eu sou bom nisso também. É uma dúvida que eu tenho. Joguei vôlei a minha vida inteira, isso eu sei fazer, e depois? Eu quero ver se eu também sou capaz de fazer outra coisa. Já pensei em ser treinador, é uma coisa que muita gente me fala pelo perfil, né? Eu acho que não dá para fugir muito, existe o perfil, mas o único problema, ou o maior problema é continuar nessa vida, que é uma coisa que também pega para mim, de você cada ano estar num lugar diferente, leva a família, muda de escola, não tem uma casa, cada hora eu estou num apartamento diferente, isso já me cansa. Então, para você ver como é difícil essa decisão. Você viu as noites de sono? Você viu que não é fácil. Então, assim, eu gosto muito de rádio, gosto muito desse bate-papo dentro de uma sala, adoro isso. Então, já tenho planos de podcast, tenho planos de trabalhar, de repente, na rádio, comentarista, já me falaram também, não descarto, enfim. Você vê que são algumas possibilidades, nada concreto, e aí a angústia é exatamente essa, porque as ideias vinham e eu falei, pô, Belletti, tem um monte de ideia, o que eu faço? Aí ele falou, sabe o que você tem que fazer? Parar de jogar. O dia que você parar de jogar, aí você decide o que você faz, esquece isso agora. E aí isso me deu, confesso que o Belletti me deu uma respirada, me deu um ânimo a mais. Porque ele falou, eu terminei de jogar porque meus tendões não aguentavam mais, eu tive problema nos 2 tendões de Aquiles, e eu terminei sem nada também, não sabia o que ia fazer. E quando eu parei de jogar, começou a pintar. Fui escrever para uma revista, me chamaram para ser comentarista, fiz um Mundial, e aí as coisas foram acontecendo. Então calma, cara, relaxa, joga até onde você acha que tem que jogar, e aí depois pode ter certeza que alguma coisa vai aparecer para você. E aí eu falei, pô, pelo menos essa noite, Belletti, essa noite eu vou dormir tranquilo. Belletti, hein? Que crossover muito aí legal. entre muito legal. Futebol e vôlei. Falando nisso, além do vôlei, você gosta de ver esporte? Você acompanha vários esportes? Como eu vi, pô, você falou que você era um baita atleta em tudo, mas você assiste, você gosta de ver? Adoro tudo. Minha televisão é esporte o tempo inteiro.
Cara, hoje, meu esporte preferido, você fala assim, você parar de jogar hoje, você quer fazer o quê? Eu falo, eu quero jogar golfe, cara. Golfe, velho. Adoro, adoro, Que adoro. massa. Sou apaixonado pelo esporte. Eu tenho uma irmã que mora na Austrália, conheci o golfe através dela, fui visitá-la e me levou num campo, e aí eu apaixonei. Aí quando eu jogava na Argentina, comecei a fazer aula, jogava vôlei e fazia aula de golfe 3 vezes por semana. Assim, sou apaixonado pelo esporte, tenho pouco tempo, porque eu jogo de finais de semana, então não consigo jogar. Mas assim, a minha televisão, aqui não, que eu estou em Belo Horizonte, mas na minha casa, no interior de São Paulo, era Golf Channel praticamente 24 horas por dia. Adoro, adoro, sou apaixonado. Velho, que Mas aí vejo, aleatório. Que coisa é, Eu nunca ia adoro o imaginar que esporte. você ia falar golfe de todos os esportes possíveis, você ia falar que você acompanha, velho. Cara, eu faço de, assim, eu adoro, eu fiz de tudo na minha vida. Já velejei de windsurf quando eu morei em Florianópolis. Já fiz de tudo que você pode imaginar. Eu sou eu me denomino como um curioso. Eu sou um cara extremamente curioso. Eu gosto de conhecer os esportes, conhecer outras coisas. Então não tem barreira para mim. Você imagina, esporte de vela. Já tive um veleiro quando eu morei na Argentina. Tinha uma lagoa, um lugar onde eu morava, eu velejava. Meu pai velejou, então conheci um pouquinho do esporte. Hoje tenho contato com o Torben. Nossa, é demais, assim, cara. É muito bacana. O esporte, para mim, tudo que o esporte representa a nível de social, a nível de ser humano, de contato com pessoas, de trabalho em equipe. O esporte é uma ferramenta assim absurda. Se você consegue fazer bem o esporte, trabalhar bem, é uma coisa assim, esporte e educação andam lado a lado. Não, é fundamental para todas as pessoas. Você não precisa ser um atleta olímpico, não precisa ser um profissional, mas a magia do esporte, você ter o contato, você ter que acordar cedo, ser disciplinado, aceitar derrota, aceitar, sabe? Isso um ensinamento, assim, incrível. Não aprende nos livros, não aprende. Tem que vivenciar todo mundo, não importa se é um corredor de rua, se você vai pedalar, qualquer coisa, tudo você precisa ter esse sentimento, precisa viver isso um pouco para você aprender a viver de verdade, a dar valores a coisas que importam de verdade. Então, assim, e na televisão eu vejo tudo, adoro futebol, sou corintiano, sofro pra caramba com o meu time, mas adoro, joguei bola, então assisto direto, tenho futebol, gosto de basquete, tenho vários amigos que jogam aqui no Brasil, tem uma história muito legal, os Fischer, muita gente deve conhecer, o Fernando e o Ricardo Fischer nasceram no mesmo prédio que eu em São Paulo, a gente é vizinho de porta, então você imagina, são dois atletas profissionais, olímpicos, que nasceram no mesmo prédio em São Paulo, a gente nasceu no mesmo prédio, muito legal a história. NBA, adoro NBA, acho não só o basquete em si, mas o mundo NBA, para mim, é o modelo perfeito do esporte, assim como as coisas funcionam. Futebol americano, assisto, eu gosto muito dos esportes americanos. Eu sou um apaixonado pelo esporte, não adianta. Assim como a gente, né? Assim como eu também, pô. Achei muito legal essa fala sua sobre as crianças também, sobre o fato do esporte formar. Eu acredito piamente assino embaixo também, William. Falando em crianças, queria falar agora sobre o William pai. Por quê? Eu vi um vídeo nas redes sociais esses dias, velho, do seu filho com a Pridaroid. Assim, o moleque macetando a bola. Desse tamanho aqui, nem braço tem direito, velho. Macetando a bola. Que é isso, William? Você tá criando um monstro, velho. Cara, ele é muito. Ele acho que sou eu mesmo quando era pequeno. Eu consigo visualizar o que a minha mãe, o que a minha irmã falava, eu vejo ele nessa função. E é qualquer coisa com bola. Se eu te mostrar um vídeo, eu até postei um dia na minha rede social ele jogando golfe, que a Fabizinha pediu. Você ver ele dando uma tacada de golfe, você não acredita. Eu não acreditei a hora Mas que eu quantos vi. anos ele tem? Porque ele parece um Ele anão, tem, né? Porque ele tem muita ele tem coordenação pra ser 5. criança. Ele tem 5. Mas ele adora, assim, você vê os fundamentos, ele arremessando uma bola de futebol americano é impressionante, assim, ele é aquele cara que ele é apto mesmo, assim, aptidão para o esporte, ele tem aptidão para qualquer coisa, joga futebol também, e eu incentivo
eu não tenho aquela pressão do pai do Agassi, né? Sobre Tá você tem que ligado? jogar, e você vai ser o melhor do mundo, aquele negócio todo. Mas o fato de eu ser curioso, eu coloco ele para fazer de tudo também. Eu acho isso que é o mais legal, que é uma coisa que o nosso país peca um pouco, a famosa oportunidade. O que eu tento dar para ele é a oportunidade dele conhecer os esportes e aí um dia se apaixonar por algum ou não. Também não precisa ser um atleta profissional, mas eu tenho certeza que ele já conhece os valores do esporte. Então acaba jogo, ele entra na quadra, se não entrar ele chora. Minha filha também é a mesma coisa. Então tem que pôr os dois dentro da quadra, eles vão correr, ele quer entrar no vestiário. Esse universo, essa oportunidade que eu estou dando para ele de vivenciar o esporte um pouco mais de perto, de ensinar, porque às vezes eu chego em casa e muitas vezes eu perco, e aí e ele chega, pô, pai, e aí, ganha ou perdeu? Eu falei, pô, perdi, filho. Pô, pai, mas você perdeu? Eu falei, ué, perdi, o papai um dia ganha, um dia perde, faz parte, é assim que funciona. Não tô triste, tá vendo que eu não tô chorando, faz parte do esporte, a vida vai ensinar. Então eu já vou passando isso organicamente, ele já vai entendendo as coisas como funcionam. Mas a cobrança aqui em casa, João, hoje é absurda, viu, cara? Por Não é quê? nem o clube mais. Porque, e aí, ganhou? Cadê o troféu? O sarrafo tá Você não muito foi o, alto, né, velho? Não tem você como. não foi o melhor do jogo hoje? Pô, pai, que isso, cara? Cadê o troféu? É Perdeu o assim, arroz, pô. eu chego em casa, a pergunta primeira, cadê o troféu? Eu falo, não, filho, não é assim, não ganha todo dia. Perdeu, hoje eu perdi, outro cara ganhou. Ah, não é possível, você não ganha mais troféu. Então, assim, eu falei, nossa, a pressão hoje não é nem mais minha, não é mais do clube, agora a pressão é dentro de casa. Em Eles já casa. entendem, então mas é engraçado, é legal, assim, cara. Que da Eu hora. sou um privilegiado de poder viver do esporte e passar isso para os meus filhos, sem dúvida. Não, e falando sobre ele, dá pra ver o brilho no olho, né? Tipo, eu não quero. Eu não ligo se ele não seguir, mas se seguir, é bem Ah, por aí, ele né? vai. Eu gostaria muito, assim, principalmente se ele pudesse estudar fora, de repente levar o pai para jogar golfe nos Estados Unidos uma parte do ano, 6 meses do ano, ia ser legal demais, viu? Pô, William, que da hora. Ó, nesse finalzinho aqui desse papo, que eu já te aluguei um monte, apesar que o papo foi delicioso, esse finalzinho tem um bate-pronto, que eu vou fazer uma pergunta, uma frasezinha assim, que você tem que falar o que vem na cabeça sem pensar muito, sem medo de se expor. Pode ser? Bora. Opa! Então vamos fazer esse bate-pronto. Primeira coisa, comida favorita? Arroz, feijão, carne moída e um ovinho em cima. Simples. Gênero que mais toca no seu celular, a música que você mais ouve? Eu sou muito de fase. Hoje, muito soul, anos 70, anos 80. Mas a minha onda é soul, jazz, blues. Cara, é golfe, é soul, é um cara muito sofisticado, que isso, cara tá o Nada, monstro, velho. cara, nada. É música boa, anos 70, muito anos 70. Eu acho que ali teve eu sou apaixonado por música, dá pra Tem ver, uma assim, fibra eu ótica, né? adoro música. Mas assim, como eu te falei, eu sou muito eu já joguei final de campeonato escutando música clássica e já joguei final de campeonato escutando Iron Maiden, pra você ter Nem uma ideia. ferrando. Então, Isso. eu sou Música clássica, adoro música clássica, adoro, cara. que da hora. É, Ó, então tem, vamos seguir vamos aqui lá. o bate-pronto. Se você não fosse um jogador de vôlei, seria Músico, músico. Um arrependimento, primeiro que vem na cabeça. nenhum, Zero. zero, não me arrependo de nada. Faria tudo igual de novo. Um orgulho. Ser pai, Uma mulher que você acha muito bonita. minha esposa, Eu Bruna. achei que não quer complicar, né? Tá certo. Ah, não, ela é linda, ela é linda. Ela é a mãe dos meus filhos, ela é linda por dentro, por fora, ela é maravilhosa. Boa. Um homem que você acha muito bonito. E não vale você, porque os caras sempre falam, eu e tal. Cara, um homem bonito. Meu pai, sério ou não? Não, eu quero que você se Não, exponha, mano. Eu quero que você fale um negócio que você não quer falar, mas você vai falar, tá, tem um cara que é mais presente. O cara que você acha bonito. puta, cara. De bate-pronto é muito difícil, cara, mas. Você não pensa sempre, né? Não é uma coisa que tá em casa, puta, tem que achar um cara Não é bonito. uma coisa natural, não é uma coisa natural. Eu tenho que dar uma buscada. Não é, Vai, fala um não aí. é.
não sei, George Clooney, vale? Vale. Não é bonito. Melhor jogador que você já atuou junto? Muitos. Nossa. Primeiro, Eu vou falar da assim, o cara cabeça. mais impressionante que eu vi nesses últimos tempos é o Simon, o cubano Simon. Ele é um cara impressionante, assim. Eu joguei junto e o porte físico, o que ele faz, a altura, a força, a velocidade, ele é um cara nasceu para jogar vôlei. O cara nasceu para jogar vôlei, o biotipo perfeito. Melhor atleta que você já jogou contra? Ou pode ser um jogo que o cara destruiu, acabou com você e você lembrou, pô, se esse cara foi difícil jogar contra. Nossa, cara. Também tem vários. Nossa, é difícil. Vou pensar alguém na minha posição, Ricardinho. Ricardinho, Ricardinho. Joguei contra, teve jogo que o cara arrebentou, velho. Era bonito de ver. pra fechar, pra quem você está torcendo no Big Brother Brasil? Não tenho a menor ideia de quem tá lá. Eu não sei nada, zero. Assim, eu não sou o cara de reality, eu Música não sei menor. clássica, golfe, sabe? Eu fui muito inocente nessa pergunta, fala a verdade. Não, cara, mas eu vi. E você sabe que assim, Twitter, hoje, nossa, você vê o Twitter assim, você vê notícias, mas assim, sabe quando você rola, assim, porque eu não consigo parar para ver. Assim, eu acho que o último que eu lembro foi do Bambam, velho. Foi o primeiro, pô. Eu lembro que esse eu assisti, eu acho que eu só lembro dele, cara. Um alemão, teve um que chamou alemão também, que eu Que lembro era de o um segundo. alemão. Pronto, Então é acabou, não coisa sei de mais muito ninguém. tempo atrás, né? Coisa de muito tempo atrás. Não é uma coisa que me. Eu não tenho muito tempo também. À noite eu tô dormindo. Não dá mais para mim. Pai de 2 meninos pequenos fica difícil também. Não consigo acompanhar. Boa. William, brigadão pelo papo. Pô, é muito massa quando eu conheço uma pessoa de trocar ideia assim mesmo, né? Que a gente sempre vê pela TV, que a gente sempre tá nas quadras até perto, mas nunca tem a chance de conversar. E, pô, pra mim foi engrandecedor. Essa é a palavra. Foi muito legal poder falar contigo, um cara sensacional. E acho que o fã de esporte aqui, o pessoal que gosta de esporte olímpico, deve ter ficado feliz com esse papo também. Brigadão de coração, viu? Ó, eu que agradeço, cara. Para mim é sempre um prazer falar de Olimpíada, falar de família. Isso aqui não é uma entrevista, né? Para mim é um bate-papo como se a gente estivesse sentado numa mesa junto, conversando. É disso que eu gosto, assim. Na verdade, eu sempre comento sobre isso. As pessoas às vezes têm um pouco de distanciamento, né? Falam, pô, mas você é campeão olímpico. Não, cara, senta aqui, a gente vai conversar, papo de boteco, assim. Eu gosto disso mesmo, de verdade. Eu não sou melhor nem pior do que ninguém. A gente está junto nesse mundo, todo mundo igual. E o legal é passar essa experiência. E uma coisa que você falou para mim que é fundamental, é para isso que eu vivo, é tentar inspirar as pessoas de alguma maneira com a experiência que eu tive, tanto de vida quanto profissional. Acho que esse é o meu legado, o meu objetivo hoje como ser humano. Eu agradeço vocês pela oportunidade, de verdade. Boa, William. Muito obrigado. Fique ligado porque semana que vem tem mais Fala Aí. E a gente vai estar aqui de novo com mais um atleta olímpico, mais um personagem aí com histórias do esporte olímpico, tá certo? Obrigado, pessoal. Até a próxima. Tamo junto.